Oi pessoal, começa agora mais um Papo Aberto, continuando com o nosso assunto sobre as consequências do abuso sexual na infância, recebendo aqui com a gente o pastor, teólogo, psicólogo e sexólogo Sérgio Máscoli, é sempre um prazer ter ele aqui com a gente, e o meu marido, o pastor Caio Giroto. Nós estamos fazendo essas perguntas, é lógico, para poder abençoar a sua vida e a vida das pessoas que você conhece. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, você pode entrar aqui, ó, o link vai passar aqui embaixo para você entrar no nosso próprio canal, você acompanha o primeiro vídeo para poder entender na íntegra essa continuação que a gente vai fazer agora. Professor, pastor, queria fazer uma pergunta para você. Erik Erikson, ele trabalha um pouco sobre o desenvolvimento da criança. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual a fase de cada criança. Qual que é a fase do aprendizado, do desenvolvimento, aonde que pode ser impactado, aonde a criança já não desenvolve mais, aonde que trava alguma área dela. Como você pode explicar um pouquinho para a gente do desenvolvimento da criança? Legal. O Erik Erikson foi um dos primeiros psicólogos a tratar da questão da psicologia do desenvolvimento, tratando a criança com o respeito e a dignidade que ela sempre deveria ter de fato. Cada fase da vida da criança ela tem um segmento próprio. Nos primeiros meses de nascimento é a relação pai e mãe. É onde o pai e a mãe se internam dentro da criança, ela internaliza confiança. Então ela percebe o olhar, ela sabe que ela está no colo certo, ela sabe que ela está estimada. Segundo momento, ela passa a fazer parte de um grupo social, o bebezinho, olha que bonitinho, olha que lindo, tudo mais. Então aí começa a criar a questão da autoestima emocional e cognitiva e psicológica também. Uma criança com ausência disso acaba tendo uma autoestima rebaixada. Na próxima fase, que é a fase por volta de 3 anos, a criança começa a ter um mundo fora de casa. Então o amiguinho, o pai do amiguinho, a mãe do amiguinho, a irmã do amiguinho. Então ele amplia o repertório social dele e ele vai fazendo escolhas dentro desse repertório social. A última fase, que a gente chamaria da infância, é a fase da escolarização, onde ele vai ter então um treinamento cognitivo formal, aprendendo a escrever, a ler, a fazer os cálculos primários. Nesse momento a gente tem o desenvolvimento cognitivo completo da criança. É nessa brecha entre o nascimento e a fase da vida escolar que todo o repertório humano fica registrado no mundo neurológico. Até os 7 anos. Né? Até os 7 anos em média. Tudo que é feito aí vai interferir então pro resto da vida da criança. Absolutamente. Sendo adulto também. Exatamente. Agora, Sérgio, uma coisa que a gente falou um pouco no vídeo anterior, que eu queria abordar agora, uma pergunta que muitos pais têm, nós ainda não somos pais, mas quando a gente conversa com alguns e atende alguns, a gente vê uma agonia nessa certa área. O que fazer com a criação dos filhos para não invadir, imaginando até essa primeira infância, tudo que pode causar numa criança, a invasão, a criança descobrir antes da hora, ter contato com a sexualidade antes da hora. Então, minha pergunta, eu vou fazer aqui um mix de perguntas, tá? Eu sei que é polêmico, hein? Pode ou não dar selinho na criança? Os pais podem namorar com a criança no berço, na cama? Então, o berço tá ali, no mesmo quarto do casal. O casal tá aqui na cama, eles podem namorar? Essa criança pode ficar na cama, no meio, entre os dois, noites seguidas? É lógico, a gente sabe que a criança tá doentinha, que precisa, mas isso pode ser natural? Quais os perigos disso? A criança entra de alguma forma em contato com a sexualidade dos pais? Entra de forma triângulo, né? Então, já que nós temos um primeiro problema, que é o problema social. A pobreza no Brasil implica que famílias inteiras morem num quarto, num único cômodo, ou às vezes num apartamento que tem 30 metros quadrados. Então os sons, ruídos, gestos que se faz dentro desse ambiente é visível. A criança ouve, ela pode não entender enquanto criança, mas já se torna repertório, e depois da sexualização, aquilo vai virar um conteúdo de pensamento e até de desejo. Né? Então o primeiro ponto é isso, nós temos um país pobre, que infelizmente, sendo um país rico economicamente lá fora, dentro é um país absolutamente pobre e que faz com que muitas pessoas sejam submetidas a esse tipo de constrangimento. Tanto do casal de ter uma vida sexual saudável, diante dos filhos, diante da mãe, diante do sogro, da sogra, do vizinho às vezes, porque os sons são passivos do lado. Então isso acaba interferindo sim. O problema é a triangulação, que sempre pode se formar entre pai, mãe e bebê, tá? Essa criança. E a questão de selinho e tudo mais depende muito do nível cultural das pessoas. A criança, ela pode ter o selinho desde que ela seja infantil,
Então o selinho tem a ver com a questão cultural. Pessoas com um nível cultural melhor, uma sociabilização melhor, um selinho, até uma fase pequena da infância, talvez não tenha tanto problema. O problema é que em algumas culturas o selinho já implica em algo mais sério, mais provocador. E aí eu tenho uma certa preocupação. Então a gente pode ver, e há polêmicas às vezes até na mídia, de pais que pegam crianças e já botam as meninas roupinha de mocinhas, né? E beijinho na boca. Isso me parece um pouco problemático, já não é só um selinho. Então o selinho é algo ingênuo que depende também do extrato cultural na qual essa família faz parte. Se for algo simplório, algo como de fato um beijo no rosto, tudo bem. O problema é quando isso acaba tendo um problema de erotização que os pais, sem perceber, podem provocar isso nos filhos. Na psicanálise nós chamamos isso de complexo de Édipo, né? Que é a triangulação, pai, mãe e bebê, como se fossem uma tríade sexual, quando que não é esse o modelo ideal e nem é isso que Freud falou, mas que o pai ou a mãe tem que interditar o filho. Não pode, não deve, porque com papai não. Com mamãe também não pode, não deve, e colocar os seus papéis definidos. Pai é pai, mãe é mãe e ponto. Marido e mulher é marido e mulher, lá no quarto, na intimidade, tentando separar o máximo que for possível. E casais que tenham problemas de relacionamento social, arranja um lugar para namorar às vezes, né? Um lugar lá, uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá. Quando a criança não tá, né? Quando a criança não tá, manda passear com a avó, com o avô, mas criar um ambiente que haja só o marido e a mulher e que não hajam pessoas para ter uma questão de triangulação. Saudável até pro casal isso, né? Muito saudável para o casal. Só para finalizar essa questão, que eu acho importante falar, que eu já entrevistei vários infectologistas que falam que como a gente tem muitas bactérias na boca, a questão do selinho vai além. Tem uma questão emocional, uma questão psicológica, mas também tem uma questão de bactérias, né? Então, a gente não vê muito o porquê do selinho em bebês. A gente sabe que a mãe quer beijar, 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 isso aí tudo bem, né? Mas é a questão do cuidado com a própria criança. Imagina um tio, um primo, um avô, alguém começa a ter esse costume. Além de poder soar complicado por causa da erotização, tem a questão das bactérias também, né, Serginho? É uma questão de respeito ao outro, né? A gente tem que sempre ter o limite de respeito ao outro. O outro é vivo e merece ter uma vida com qualidade, e a gente tem que zelar por isso. Nessa tua fala, talvez eu vou ser um pouco polêmico. Pode se trabalhar a ideia do abuso ativo e o abuso passivo na cabeça da criança? Pode. Porque quando tem um abuso sexual, nós temos o costume na sociedade nossa que tudo é o abuso sexual ativo. Mas você falando da questão de pôr a criança no mesmo quarto, pôr a criança num ato sexual, eu posso pensar num abuso passivo, onde ela não participou do ato, mas isso entra no desenvolvimento dela. Isso pode constranger o crescimento dessa criança? Totalmente, Caio. E você falou uma coisa que é interessante, porque a passividade do casal em não querer que o filho ou a criança seja afetada, o faz porque a criança está absolutamente atenta. A criança não sabe o que é sexualidade penetrada, não sabe o que é genitalidade em termos de penetração. Mas todos nós humanos temos uma marca da natureza que nos implica que aquilo que temos como genitália é mais do que órgão urinário, que tem alguma coisa maior ali. E a criança, ela fica curiosa, tentando rastrear no ambiente quem possa sanar essa curiosidade que ela tem. E às vezes um casal que está ali namorando, tendo até uma intimidade, pensando que a criança está dormindo, ela está com os olhinhos semicerrados, observando tudo. Porque além da curiosidade, ela quer entender o que tem nessa questão da sexualidade, porque é uma força da própria natureza. Então nesse momento a criança pode ter sim uma coisa chamada cena primal, que Freud nomia como essa cena, em que a criança ela é colocada numa cena sexual sem desejar aquilo. Está no bercinho, pega um casal de sopetão no quarto, no banheiro ou no carro, a criança aparece e vê aquela cena. Isso pode ser sim considerado um abuso, não intencional da parte dos pais, ser então nesse caso passivo, mas isso interfere na mente da criança a ideia de triangulação.
papai e mamãe fazem, eu também posso fazer. Então, a gente tem relato de crianças que às vezes que estão ao lado da mãe na cama, vendo um vídeo, e de repente a criança começa a roçar o peito da mãe. Ah, o papai faz isso com você. Ou roçar a vagina. Ah, o papai faz isso com você. Ou o contrário, a criança ser deitada na cama vendo filme de televisão, a criança roçar o pênis do pai. Ah, mas a mamãe faz isso com você. Então a criança se autoriza a ter esse tipo de comportamento, porque ela foi convidada sem desejo, ou seja, ela pegou uma cena primal, aprendeu e acha que tem o direito de fazer a mesma coisa com o pai e a mãe. Uma reprodução. É uma reprodução. Imitação como a criança faz. Super-Homem, de Mulher Maravilha, ela vai fazer uma reprodução por imitação. O problema é a censura que o pai e a mãe pode fazer. Ou reprime de uma forma muito drástica, machuca, bate, espanca, ou ao contrário, fica passivo e permite que a criança explore esse ambiente que não é para ela explorar. A sexualidade do pai ou da mãe ou de qualquer outro adulto não compete à criança explorar. Então seria nesse caso uma atitude de buscar um profissional da saúde para poder se orientar, porque a criança já está introduzida na erotização. Abuso sexual passivo, talvez, tá? Mas essa criança vai precisar depois de uma reorientação sexual, que a gente chamaria de educação sexual, de um profissional junto com o pai, junto com a mãe, para tirar essas possíveis consequências e, acima de tudo, interditar essa criança de que o pai e a mãe não podem. É um tipo de abuso, a gente pode falar assim, É um tipo de abuso. Serginho, eu queria caminhar para o final desse bloco já e te deixar uma pergunta que é o seguinte: baseado em tudo isso que a gente falou, nessa colocação que o Caio acaba de fazer, eu percebo também que muitas pessoas crescem e começam a ter dificuldade nas suas vidas justamente por causa daquilo que passaram na infância. Seja um abuso ativo, seja um abuso que os pais talvez nem perceberam o que estavam fazendo pela condição social, cultural que tiveram. Mas a pergunta é impressão minha ou de fato as pessoas que passaram por isso sentem-se adultos culpados? Só quero sim ou não para esse bloco, Serginho? Sim, absolutamente sim. Pode ser o seu caso, né? Você pode estar olhando e estar falando, nossa, passei por isso, estou de fato me identificando, eu conheço alguém que passou. Então, eu vou convidar você para esperar um pouquinho, porque logo a gente vai lançar o próximo bloco desse nosso papo aberto. Se você não acompanhou o primeiro, mais uma vez, o link está aqui para você acompanhar o primeiro. Assiste o segundo e em breve o terceiro, falando sobre culpa. A gente está falando sobre o abuso sexual na infância e suas consequências. No próximo, a gente fala sobre culpa, que pode trazer muitos problemas, né, Caio? Bate-papo aberto com você.